Olá, hoje iremos aprender balanço hídrico de reservatórios na disciplina Hidrologia Básica da Universidade Regional do Cariri. Eu sou o professor Renato Fernandes. Esse tutorial foi elaborado com o apoio da monitora Ranieri Bezerra. O balanço hídrico de reservatório, ele tem diferentes variáveis que nós precisamos levar em consideração. Algumas dessas variáveis estão colocadas aqui na figura e inclui desde a vazão afluente ao reservatório, como o volume evaporado do reservatório, o volume que vai ser necessário para atender as diferentes demandas e à medida que esse volume chega ao reservatório, essa água que vem devido à chuva chega ao reservatório, ele vai elevar o nível do reservatório. E esse nível a gente costuma caracterizar como o volume morto, que é aquele volume do qual não utilizamos deixamos no reservatório porque tem uma qualidade não muito boa e também tem como objetivo da manutenção de todo o ecossistema aquático. O volume útil, que é o volume que a gente utiliza para atendimento das diferentes demandas, ela fica entre o nível mínimo do reservatório e o nível máximo. E uma outra variável importante é a área de lago do reservatório, que para cada volume armazenado no reservatório, você tem associado uma área alagada. E essa área alagada ela vai ser importante para estimar a evaporação desse reservatório. Então, a gente tem uma lâmina evaporada média, multiplicada pela área do reservatório que é alagado, a gente vai obter o volume total evaporado. E o volume vertido, ele ocorre toda vez que o reservatório alcança o nível máximo, que aqui está representado como N máximo. Então, ele está representado como a variável VV e simbolizado pela seta vermelha. Nós iremos utilizar como estudo de caso o reservatório Castanhão, que está localizado na bacia de Jaguaribe, no Ceará. Tem uma capacidade máxima de 6.700 hectômetros cúbicos, já considerando o volume de cheio. E ele verte água toda vez que alcança a cota 100. Né? Quando ele chega na cota 100, ele vai atingir a cota 106, aliás, ele vai verter água. Então, a gente vai estimar a vazão regularizada com 90% de garantia, considerando o volume morto de 301 hectômetros cúbicos, que é o valor estabelecido lá na tabela cota área volume, e considerando também as séries de vazões afluentes de 83 até 2013, ou seja, 30 anos de dados observados. Vamos considerar os dados físicos do reservatório, que é a cota área volume, e vamos considerar os dados de evaporação mensal, que está também tabulado como os dados na tabela. O reservatório está localizado nessa grande bacia, que contempla quase mais da metade do estado do Ceará, praticamente, e esse reservatório ele também está inserido na região semiárida do Nordeste. A planilha que vamos utilizar será essa planilha Excel que eu estou apresentando como modelo, e eu vou explicar cada uma dessas variáveis para que a gente possa fazer a simulação de forma mais fácil e prática. Primeira coisa é inserir os dados de entrada. Os dados de entrada vai ser a evaporação em escala mensal e a vazão afluente também na escala mensal para os 30 anos. A diferença é que a evaporação ela vai se repetir mês a mês, né? No caso, todos os janeiros vão ter a mesma evaporação, todos os fevereiros, diferente da vazão afluente, que vai se alterar de acordo com o dado observado. Então, a primeira questão é inserir os dados de evaporação e a vazão afluente, e que a vazão afluente é um dado obtido do sistema de observação da Agência Nacional das Águas, né, através da plataforma Hidroeb, e a evaporação é um dado obtido da Secretaria de Recursos Hídricos aqui do estado do Ceará. Aqui está a tabela e o gráfico da cota área volume, né, identificando exatamente que até a cota 71
é o volume morto, e até a cota 100 vai ser o volume útil, e nosso volume de controle de cheias vai ser a partir da cota 105 e 106. A tabela do balanço hídrico está aqui representada, tem essas variáveis que eu vou explicar um a um, então está aqui só para a gente ter ideia dela como um todo. E a equação geral que vai fazer esse balanço hídrico no reservatório, que nada mais é do que um balanço de massa, é basicamente o que o volume no tempo posterior, que é o T mais ΔT, é igual ao volume no tempo atual, mais a vazão afluente a esse reservatório, menos o volume que saiu desse reservatório. Lembrar que a única entrada de água nesse reservatório vai ser o volume afluente devido às chuvas na bacia, e a gente também não está considerando a chuva que ocorre sobre o reservatório, sobre o lago do reservatório. A gente está considerando apenas a vazão que aflui no reservatório devido aos processos de geração de escoamento da bacia, que no caso pode ser um dado observado, como é o caso que a gente está utilizando aqui, os dados observados da Hidroeb, como pode ser dados simulados quando não existem esses dados observados. A gente utiliza dados de modelos hidrológicos quando a gente não tem essas séries históricas de longo prazo. As vazões de saída são o volume de demandas mais o volume evaporado, que está representado aqui como VF, VS, e o volume I, no caso que lá da planilha, é o volume inicial que a gente considera para fazer o cálculo, e a gente vai adotar como sendo metade do volume máximo, né, do útil, para o primeiro mês. E SF1 é o volume de início de mês, que vai ser nada mais do que o S inicial, mais o volume afluente, menos o volume de saída. O VV é o volume vertido, que só vai ocorrer toda vez que o reservatório for superior à capacidade máxima, que no caso a gente vai adotar como sendo 4.448, que é o volume máximo aqui na tabela. O volume máximo útil. E o SF2 é o volume no final do mês, e no caso esse volume no final do mês vai ser nada mais do que o volume no início do mês, menos o volume que foi vertido pelo vertedor. E que a gente já viu que só vai ocorrer esse volume vertido caso o reservatório alcance o valor da sua capacidade máxima, né, que está na cota área volume, ela está na cota 100. A partir da cota 100 é que ele começa a verter. A vazão afluente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter a vazão afluente que está em metros cúbicos por segundo para hectômetros cúbicos. E isso é feito basicamente multiplicando esse valor que está aqui na tabela em metros cúbicos por segundo por o total de segundos de um mês, que no caso será 24 horas de um dia, mais vezes 60 minutos, 60 segundos, vezes 30 dias. E a gente tem que fazer as conversões de hectômetro. Quando você faz essa multiplicação, o resultado vai ser em metros cúbicos, logicamente, multiplicando metros cúbicos por segundo vai dar metros cúbicos. E eu preciso fazer a conversão de unidades, que basicamente vai ser dividir por 10 a sexta, porque eu estou saindo da unidade de metros cúbicos e indo para hectômetros cúbicos. Então eu preciso dividir por 10 a sexta. As outras variáveis que estão aqui representadas, o S máximo vai ser o volume útil máximo. Essa 25 que está aqui só como exemplo, que a gente vai depois modificar, fazer uma análise de sensibilidade para ver o valor, é o dado das demandas, é quanto de água que você está tirando do reservatório, é aquela nossa variável V demanda, e uma vez que você determina esse valor, você já vai estar determinando o valor da vazão regularizada. Vai ser as demandas, nesse caso a vazão regularizada na prática não vai ser as demandas mais a vazão, o volume perdido através da evaporação. O volume morto é aquele volume que já está na cota área volume, é importante colocar para exatamente a gente ver, para a gente identificar o mês em que o reservatório ele entrou em colapso, ele não foi capaz de atender a demanda, e a quantidade de falhas
e a garantia eu vou explicar mais à frente, quando a gente terminar de montar a tabela principal. Então, o volume inicial, eu já falei, a gente adota no primeiro mês como sendo a metade do volume máximo útil, mas é uma escolha do simulador, do pesquisador, do analista, que ele pode adotar o valor zero, ou ele pode adotar o valor máximo, ou ele pode adotar o valor médio. Eu utilizei o médio como uma forma de não ser nem muito conservador e nem muito ousado nesse sentido da simulação. A vazão, o volume evaporado, ele depende da área, como eu já falei, e o valor do volume evaporado em hectômetros cúbicos vai ser simplesmente a área que está relacionada ao volume que eu estou tratando, vezes o valor da evaporação em metro. Como a área está em quilômetro e a evaporação está em metro, ao fazer essa multiplicação, o resultado já vai ser em hectômetros cúbicos. Então, não precisa se preocupar com conversões aqui nesse caso. Uma coisa importante para o cálculo da evaporação é que eu preciso identificar, saber qual é a área associada para cada volume. E para fazer isso no Excel, eu utilizei um artifício que foi relacionar os dados observados de volume versus áreas. Então eu tracei um gráfico, Esse gráfico que está aqui mostra a relação entre o volume desse reservatório Castanhão com sua área associada, a área alagada. E aí eu tracei um gráfico e através desse gráfico eu solicitei a apresentação do Excel dessa equação, e a equação aqui de segundo grau, ela mostra com um ajuste de 0,99 do coeficiente de determinação, que eu posso estimar a área Y a partir do valor do volume X, utilizando essa equação. E é essa equação que eu vou utilizar para calcular a área e multiplicar pelo valor da evaporação em lâmina, que está representada nessa coluna evaporação. Então, feito isso, o volume VS, que é o volume de demandas, vai ser o VS, que é o volume de saída, vai ser o volume das demandas, mais o volume evaporado. Então, tudo que saiu do reservatório foi a evaporação, através do processo de evaporação, mais os valores que foram retirados para atendimento das demandas, que está representado nessa coluna de demandas aqui. Esse valor aqui. Por isso que a gente vai ter que fazer uma análise de sensibilidade posteriormente para verificar qual é o valor que o reservatório é capaz de suportar até o limite de 90% de falha. O volume no início do mês, que é SF1, ele vai ser o volume inicial mais o volume afluente menos o que você perdeu através das saídas, que você retirou através do VS, que é o volume de saída. E para evitar que nessa célula eu obtenha valores negativos, eu já vou inserir uma condição se no Excel que vai limitar esse valor até o zero. Caso esse cálculo dê um valor negativo, ele vai dizer, o Excel vai colocar um valor zero para evitar valores negativos. O volume vertido, como eu já falei, ele só ocorre toda vez que o volume no início do mês for maior que o volume útil, o volume máximo útil. Então, toda vez que isso ocorrer, o volume vertido vai ser a diferença da variável SF1 menos a variável Smax. Então, nesse caso, eu vou colocar também uma condição se para evitar valores negativos. Então, nesse caso, porque eu poderia ter um valor de SF1 menor e toda vez que ele for menor do que o S máximo, esse valor vai ser zero. A outra variável, que é o volume no final do mês, ele depende do volume no início do mês menos o volume vertido. Então, eu vou colocar também outra condição se para evitar essas condições de valores negativos. E por fim, o valor das falhas, ela vai ocorrer toda vez que você estabelecer uma demanda aqui, que o reservatório não for capaz de suportar o atendimento a essa demanda. Então, o que vai ocorrer é que o reservatório ele não vai ser capaz de entregar essas demandas. Então, a gente vai dizer que ocorreu uma falha. Caso contrário, se o volume, a diferença entre o volume no final do mês
e o volume morto for capaz de atender totalmente a demanda, aí eu vou dizer que esse valor, que não houve falha. Se, caso contrário, ele vai ter uma falha. Então, ele, digamos que eu coloco aqui que minha demanda é 25 metros cúbicos por segundo, e a diferença entre o volume máximo e o volume morto de 10 metros cúbicos por segundo, então já ocorreu uma falha, porque 10 é menor do que 25, eu não tenho capacidade de atender totalmente a demanda. Então, lembrar que nossas falhas nesse caso é todas as vezes que o reservatório não for capaz de atender 100% a demanda. Então, ocorreu uma falha parcial ou total, eu vou ter uma falha. Okay? Então, a falha, ele poderia atender, não ter zero de capacidade de atender. Por exemplo, se eu estou no volume morto e eu preciso de uma demanda de 25 metros cúbicos por segundo, a capacidade de atendimento é zero. Nesse caso, foi uma falha total. Já no caso que eu já expliquei, de você solicitar 25 metros cúbicos e você conseguir entregar apenas 10, a falha é parcial. Mas, de qualquer forma, vai ser falha. E aí eu vou considerar como zero. E, na sequência, eu vou apresentar a tabela Excel para vocês compreenderem melhor esse detalhamento de forma mais prática. Então, continuando aqui, as séries históricas já estão aqui colocadas. E a primeira coisa, como eu falei, é que eu vou converter a vazão afluente para um volume. E eu faço isso multiplicando pelo tempo de um mês, que vai ser 24 vezes 60 vezes 60 vezes 30. Ou seja, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos vezes 30 dias. E isso vai dar metros cúbicos, só que eu quero em hectômetro. Aí o que é que eu faço? Eu vou dividir por 10 a sexta. E aí eu vou obter esse valor em hectômetro cúbico. O volume inicial, como eu falei, eu vou adotar para o primeiro mês o valor da capacidade. Eu vou determinar meu volume inicial como sendo o volume máximo dividido por 2. E, nesse caso, eu vou agora calcular a evaporação. E a evaporação, como eu falei, primeiro eu preciso determinar a área, né? E a área ela é estimada por essa equação, ou seja, o y, que é a área, depende do x, que é o volume. Quando você fizer essa conta, você vai ter o valor da área. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou calcular a minha evaporação. Nesse caso, o meu x é o volume, nesse caso, o volume, deixa eu colocar novamente, nesse meu caso aqui, o volume, ele é o x, né, elevado ao quadrado, vou fechar parêntese para não ter problema, mais esse valor vezes x, onde x é o volume novamente, mais esse valor. Então, essa é a minha área. Então, para um volume 2.224, eu vou ter uma área associada de 298,3 km². Só que agora, quando eu fizer essa multiplicação deste valor pela a evaporação, a lâmina evaporada, eu vou obter um volume, né? Só que esse volume agora já vai ser em hectômetros cúbicos, porque eu estou multiplicando a área de quilômetros quadrados por metro, e o resultado vai ser hectômetros cúbicos. Então, já calculei a minha evaporação. Nesse caso agora, eu vou determinar o volume de saída, e o volume de saída, lembrando que vai ser o volume de demandas vezes o volume evaporado, né? Então, lembrar que o meu volume de demandas vai ser essa vazão vezes o tempo de um mês novamente, né? 24, 60 vezes 60 vezes 30. Isso aqui vai me dar um volume em metros cúbicos, mais o volume evaporado. E aí, o volume evaporado. O meu volume evaporado vai ser 41. Lembrar que o valor do meu
o valor da minha evaporação, da minha demanda está em metros cúbicos e eu preciso converter isso para hectômetros, então eu ainda vou fazer isso tudo dividido por 10 a sexta. Então, eu vou ter esse valor aqui associado. Deixa eu só fazer um teste aqui. Ok. Então, o passo seguinte agora é determinar o volume inicial do reservatório. O volume inicial do reservatório, no início do mês, aliás, o volume no início do mês do reservatório está aqui já indicado que é o volume inicial mais VE menos VF. Ou seja, o volume inicial vai ser, o volume no início do mês vai ser o volume inicial que eu adotei, mais o que entrou do reservatório, menos o que saiu do reservatório. Que nesse caso vai ser esse valor. Como eu falei, para evitar valores negativos, eu vou colocar uma condição se. Se esse valor aqui, esse cálculo for menor do que zero, coloque zero. Caso contrário, coloque esse cálculo na tela. Ok? Então, foi isso que foi feito. Vou logo, o volume, eu vou fixar esse valor dessa célula para evitar que quando eu arrastar ele seja modificado também. Então, eu vou fixar essa célula O. Ela foi fixada. O volume tem que ficar solto mesmo, que eu vou arrastar e ele vai ter que acompanhar. E o volume vertido vai ser nada mais do que a diferença entre o volume no início do mês e o máximo. Então, nesse caso aqui, o volume máximo, então, no início do mês, menos o máximo. Só que ele só vai ocorrer se esse valor aqui for maior do que esse. Se isso for verdade, você vai fazer a diferença desse valor por esse. Caso contrário, coloca zero. Ou seja, ele só coloca um valor na célula aqui diferente de zero se o SF1 for maior. Caso contrário, vai ser zero, que é exatamente o que está aqui. Então, eu vou fixar também a célula N para ela não se deslocar, porque ela é um valor fixo, né? Ela é um valor único. Então, se eu não fixar, quando eu arrastar essa forma, ela vai ser modificada. E o volume no final do mês nada mais é, como está colocado aqui, do que o volume no início do mês menos o volume vertido. Então, essa é a variável mais fácil, que é o volume no início do mês menos o volume vertido. Não preciso colocar a função si, porque essas duas células já estão com função si, então ela já vai limitar o resultado dessa última célula. Feito isso, eu posso dar 2 cliques para ele copiar a fórmula para toda a célula, toda a planilha. Ó, veja que ela foi até embaixo, os resultados. 30 anos de simulação. E lembrar que a partir do segundo mês, o valor aqui, fevereiro, já não vai ser mais o volume máximo dividido por 2. Ele vai ser o volume do final do último mês simulado. E aí eu vou fazer arrastar. Vai ser zero porque não tem nenhum valor aqui. Outra questão é o volume evaporado. Eu vou arrastar também. O volume vertido também vou determinar aqui. E aqui é o volume no início do mês. Só para a gente ver o que é que vai acontecer. Então, a planilha já está calculada. Eu vou só verificar se está tudo certo. Deixa eu colocar aqui um valor 30, por exemplo, para ver se vai ter alguma falha. Pronto. Agora eu vou explicar como as falhas são determinadas nessa planilha. Então, uma vez que eu já determinei, calculei fórmula por fórmula, né? Você pode ver aqui que está colocada. É importante para algumas variáveis, como o volume de saída, você ter que fixar a célula de demandas, porque é uma célula que não muda.
E para o caso do volume vertido, fixar também o volume máximo com o cifrão. O cifrão faz isso, né? Fixa a célula. Se você arrastar, ela não sai do lugar. E agora eu vou dizer como foi calculada as falhas. Primeiro, a falha foi, eu coloquei uma função si, como você pode ver aqui, fazendo exatamente essa análise. Ou seja, caso se a diferença do volume máximo, do volume no final do mês, menos o volume morto, que é a célula O2, for maior, se essa diferença for maior do que a demanda, que a demanda é esse cálculo que está aqui, né? Então, assim, se a diferença do volume no final do mês menos o volume morto for maior do que a demanda, que é essa célula aqui, O, vezes o tempo de um mês, dividido por 10⁶ para ficar em hectômetro, coloque, se for maior, você vai colocar 0. Caso contrário, coloque 1. Ou seja, se essa diferença aqui for maior ou igual, significa que ele foi capaz de atender toda a demanda. Caso contrário, ele não atendeu a demanda. Então, nesse caso, houve falha toda vez que essa diferença for menor. Então, nesse caso, agora eu vou só procurar mostrar para vocês como é que é calculada as falhas. Então, feito isso, o Excel já vai contar as falhas, como aqui, ó, o volume 377, logicamente, ele é maior do que o volume morto, mas quando você, que é 301, aliás, mas quando você vai verificar, o volume que ficou no reservatório não é capaz de atender a demanda de 25 metros cúbicos por segundo. Então, já foi contado isso como uma falha. Então, essas falhas foram tabuladas aqui, e aqui eu simplesmente somo esses valores de 1 para dizer que a quantidade de falha. E a garantia nada mais é do que a diferença, a quantidade de falhas que teve, dividido pela quantidade de meses, né? Então, eu tive, nesse caso, 64 falhas em uma série histórica de 30 anos, que no caso vai ser 12 vezes 30, né? Então eu vou ter 360 meses. Então, se eu fizer 64 dividido por 360, vai dar 0 ponto alguma coisa. Então, se eu fizer 1 menos esse valor aqui, vai dar 82%. 82% é o valor. Então, é isso que está sendo feito aqui. Eu estou pegando através das células, porque eu estou pegando o último ano menos o primeiro, eu acho a quantidade de anos. Vezes 12, eu acho a quantidade de meses, que é 360. Aí divido Q2, que é a quantidade de falhas, pelo total de meses, e faço 1 menos esse valor para achar o resultado em percentual. Então, é isso que está sendo feito para calcular as garantias. Ou seja, para uma vazão de 30 metros cúbicos por segundo, eu tenho 82,2% de falhas ao longo da série histórica, ou 64 falhas. Agora eu vou determinar o valor da vazão para uma garantia de 90%. 27 é maior, então eu vou colocar aqui 27,5, deu 90,3, está se aproximando. Então, 27,6 metros cúbicos por segundo seria, teoricamente, a vazão de garantia do açude Castanhão, considerando essa série histórica de 30 anos, de 83 a 2003. Então, basicamente é isso que a gente conseguiu fazer, simulando através dessa planilha Excel, que vai estar disponível para vocês treinarem esse balanço hídrico do reservatório.